Para a gente começar a conversa, um humanista digital parece um paradoxo. Uhum. E o que é, então, um humanista digital? Humanista digital é alguém que, assim como um economista, ele estuda relatórios, estatísticas, tendências. O humanista digital é aquele que atua no foco também do futurismo, é alguém que está a observar os impactos que a tecnologia, os impactos que a inovação estão a provocar nesse momento, olhando também para esses impactos e consequências no futuro. E com a intenção de temperar toda essa tecnologia com calor humano, com a intenção de resgatar o humano dentro desse processo de aceleração disruptiva de desenvolvimento, uma vez que o próprio ser humano ele se deixou ao longo do tempo, né, condicionar, robotizar, muitas vezes pelo conjunto de padrões, de crenças, de valores, de percepções e visões, e hoje em dia o problema não é mais, e esse é o nosso cuidado enquanto humanistas digitais, Alexandre e João, nós estamos preocupados das máquinas aprenderem com os humanos na linha do machine learning. A maior preocupação é daqui a pouco os padrões que as máquinas vão trazer nos levarem a nós se ficarmos copiando o padrão de funcionamento das máquinas. E quando isso inverte, é muito perigoso e muita coisa nos traz no mundo corporativo, no mundo institucional, dentro da fé religiosa, de tudo que envolve esse ente chamado ser humano, né, que é extraordinário do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista metafísico, ele não ficar simplesmente condicionado por algoritmos. Muito legal. Bom, temos 3 humanos aqui, um de cada geração. Temos uma geração X, uma geração Z e um milênio aqui. Ô, bondade. E se você ver o Gilberto num evento que tiver música, você vai entender do que eu tô falando. Aí eu vi geração Z, né? Aí eu vi geração Z, que é humano, né? Exatamente. Bailar, dançar, alegrar, né? Exatamente, na essência, né? Claro, claro. E aí, falando em humano na essência, antes de iniciar a gravação, você estava conceituando de uma forma bastante bonita o que é o ser humano, né? Na essência. É muito curioso perguntar, porque aí nós vamos trazer sempre perspectivas variadas. E começa por aí a grandeza do ser humano, né? Ele não é definível por uma metodologia, ele não é definível por um argumento. Tanto é que em tantos milhares de anos, vamos dizer que o Homo sapiens tem no mínimo 300 mil anos aí de pesquisa sobre a sua presença. Aí você tem 1000 teorias de outras coisas e tal, mas do ponto de vista científico são 300 mil anos mais ou menos, né? E apenas nos anos 70, imaginem vocês, é que de alguma maneira a ciência aceitou uma definição sobre o que é a vida, do ponto de vista da ciência biológica. E é muito interessante, porque essa definição ela é de Humberto Maturana, junto com Francisco Varela, 2 chilenos, cientistas biólogos incríveis, que puderam apresentar ao mundo um conceito chamado autopoiese. E a maneira como eles estruturaram cientificamente o argumento de como a vida é gerada e se autossustenta e se autorreplica foi realmente uma definição dita como a mais bem aceita pelo mundo da ciência. Imagina em tantos milhares de anos, apenas nos anos 70 para cá. E ela trouxe uma complexidade dentro da teoria que é essa simbiose entre o biológico e o não biológico, entre o objetivo e o não e o subjetivo que caracteriza uma vida, né? O conceito de energia, o conceito é magnífico, não é por acaso que o Dalai Lama considerou Humberto Maturana como um cientista sagrado, né? Então, ele próprio não entrava em nada ligado à coisa do divino, da fé e à religião. Ele era, né? Os dois já faleceram, cientista, né? E dentro dessa percepção você cai no campo da psique, por exemplo, que foi uma definição freudiana, mas o que é a definição de Jung? Já é uma grande mudança, né? Então esse ser integrado, que não é matéria, não é espírito e é tudo isso ao mesmo tempo, né? É uma definição talvez mais
integrada do ser, né? A grande questão é que quando a gente observa o comportamento na sociedade moderna desse ser humano, as próprias pessoas não conseguem definir ou entender ou conhecer quem são elas próprias, né? Então, desde do templo, né, grego, em que se trazia a frase, né, conheça a si mesmo, né, conheça-te a ti mesmo, até hoje esse autoconhecimento é muito precário. Nós estamos pilotando sondas a 400 milhões de quilômetros e pousando em asteroide, como é o caso do Ben-Hur, para análise, né, de coleta de amostra de material da época do Big Bang, ou de olho num asteroide, que 80% dele é de platina, diamante, obviamente... Tem mais ouro no asteroide do que no planeta Terra. Do que no planeta, não, muito mais, são 7 vezes toda a fortuna do planeta, né? Aí você começa a ver uma corrida espacial onde a Lua vai virar base, você falou de marcianos, né? A Lua vai virar base para Marte e para o espaço profundo, e esse ser humano, isso aqui para mim é fascinante, e é legal ver o podcast trazer, né, essa oportunidade de refletir isso. Entenda, a gente viveu, de acordo com o Toffler, algumas ondas, né? Nós vivemos séculos, milênios da agricultura, e depois nós chegamos em 1800 ali com a Revolução Industrial, paramos de bater enxada na terra, único e exclusivamente, mas ali era meio automático, né? E aí começa uma robotização de apertar parafuso. Você vê o Chaplin, no Tempos Modernos, fazendo uma grande crítica ao condicionamento. Aos apitos, por exemplo, o tempo lá na agricultura era o sol. Quando ele aparecia na madrugada, já estava trabalhando a terra, a semente, o solo, o plantio ou a colheita, né? Quando ele descia, esse era o tempo medidor do tempo, né? Tava na hora de ir embora para casa, conviver com a família, descansar, voltar. Tempo diário e as estações do ano, o tempo... Dentro da sazonalidade temporal, climática, né? Vamos chamar assim, né? A época das chuvas e etc. Então, até hoje, a agricultura se vale muito disso. Mas, de repente, no apito das fábricas, o tempo mudou. O tempo agora era apita para você entrar, apita para o almoço, apita para voltar do almoço, apita, né, para você ir embora e para não atrasar, porque vai ter um apito de entrada de novo na fábrica amanhã. E se ficar 10 minutos longe do seu Instagram, vai chegar uma notificação que vai notificar, que eu já me livrei de todas as notificações no meu celular, porque entendo que há muitos condicionamentos dos algoritmos no tempo da vida, né? Então, e é uma maneira de desintoxicar, né? De um detox tecnológico. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente pula depois para os anos 60 e colocamos o pé na Lua, olha, é uma velocidade e um salto de progresso, de evolução muito rápida, ao ponto de nós estamos falando agora que nós estamos caminhando para novas fronteiras do espaço profundo, né? A Lua como base para Marte, Marte como uma ponta apenas daquilo que vai ser a exploração espacial, com as intenções melhores ou piores que sejam, né? Mas pensando em viver uma outra realidade. Quando, na verdade, nós temos também aqui, isso é importante que se faça, eu acho que a corrida espacial é incrivelmente importante, né? Mas nós estamos aqui ainda sem nos autoconhecer sequer. Esse universo, esse planeta, essa galáxia, que é o outro, que sou eu, que somos um. Microcosmo, né? Nós não conseguimos entender sequer. Se você perguntar, as escolas não conseguem hoje em dia te dizer aonde fica o teu pâncreas. Você não conhece nem teu corpo. Aonde é o fígado, o pâncreas, pouca gente sabe te dizer. Você perguntar hoje na rua, compreendeu? Você não conhece nem o teu biológico, quanto mais a tua psique, quanto mais o teu senso metafísico. O que te provoca dissonância cognitiva. Absurdas.